mas você também teve os seus dramas. Você perdeu um irmão, foi isso? Num acidente? Sim, Com com quantos certeza. anos? Como que Ele foi? tinha 14 anos. Foi o maior drama da nossa vida mesmo. Não posso falar muito. Ai, bonitinho. Pode falar, ô gato. Que a gente já se emociona, né? Foi uma fase complicada da nossa vida, mas o Senhor, Ele cura, né? Amém. Os nossos corações. Amém. Nem por isso foi uma fase muito difícil. Nós somos em 3 mulheres e tinha ele, que era o Rapa de Tacho, né? O mais novo e o único menino da família. E ele foi atropelado, sofreu um atropelamento, né? E depois de alguns dias veio a falecer. Naquele tempo, eu era bem mais jovem, mas algo que me fortaleceu foi o Senhor e foi a igreja. Você já era convertida? Sim, eu já era convertida. A igreja toda nos apoiou ali, os irmãos com a gente. E nunca pensei em desistir, em deixar o Senhor por causa disso. Amém. Muito pelo contrário. O Senhor foi a nossa força. E depois desse irmão que nós perdemos, né, a minha mãe, minha família adotou um outro garoto, né? Que é meu irmão, hoje alguns conhecem, aí o grandão, meu irmão Dudu. grandão, Dudu. Tem o dobro, pelo menos o dobro da estatura ali, porque acho que teve quase Ele 2 tem metros. 1,93 de Mônica, altura. dobro. Ô, gato. Triplo. 1,93. Não é bem assim, José. 1,93. Mas não por culpa dele, por culpa delas. E na sequência você também perdeu seu pai. Sim, meu pai foi mais recente, né? Mas perdi também meu pai, que foi outro golpe. Mas em Ô, tudo. Cris, qual é a chave? Porque, principalmente nesse tempo aí que nós estamos saindo, graças a Deus, de pandemia, todo mundo perdeu alguém querido, seja um amigo, um parente. Qual é a chave para a gente não ficar na perda? Para a gente superar uma perda, sabe? Porque tem gente que fica lá, a vida nunca mais é a mesma. A pessoa não consegue mais sonhar, não consegue romper limites. Sair dali, né, Mônica? Fica Ficar preso ali. no passado. Meu Depois que aconteceu Deus. isso na minha família, com meu filho, seja com quem for, né? Eu não sou mais a mesma, mas eu não sou mais a mesma para o pior. Sabe? Como se... eu sei que tem uma dor que a gente leva. Tá aí, eu vendo você emocionada. Eu também, eu perdi meu pai. Já tem 36 anos, 32 anos. 32 anos. E eu choro de vez em quando, de saudade, sim, lembranças, né? Mas isso não me fez em nada pior. Isso não tirou em nada as minhas conquistas, É verdade. o propósito da minha vida. Assim, qual a chave para as pessoas não ficarem na perda, para a perda ser revertida de alguma maneira em bênção, em lucro, em ganho? A chave é Jesus, não tem outro. É verdade. Somos apaixonados por Jesus e é Jesus que nos enche. Nós temos a certeza da vida eterna. Eu tenho esperança de, Amém. né, revê-los no céu. Enfim, a chave é o Senhor. Sou apaixonada por Jesus. E a chave também é a igreja do Senhor. São os irmãos. É isso que nos conforta, nos ampara. E a Bíblia fala que o Espírito Santo é o Consolador. Não tem outro. A gente entende essa fase do luto, né, gata? A gente tem essa fase do luto que tem que passar aí, né? Todo mundo passa, né? É engraçado, esse dia eu escutei. Não é que você não vai mais poder abraçar a pessoa, beijar a pessoa, é que você não vai mais receber o beijo dessa pessoa, você não vai essa pessoa não vai mais te abraçar. É engraçado que quando você faz essa comparação, né? Realmente, a minha dor é porque a pessoa não vai mais me abraçar, a pessoa não vai mais me beijar, né? Mas esse luto passa, gente, não tem como. Deus tem algo maior para a nossa vida. Tem as pessoas que ficaram, tem sonhos que ficaram aqui. Não pode morrer por aí, acabou por aqui. Quem morreu foi a minha mãe. Mas eu tinha mais coisas para fazer no meu... Pode falar, Isso que a Cris falou é tão importante, que o segredo é Jesus. Porque quando a gente tem a certeza da eternidade, o que significa eternidade, a gente sabe que essa vida aqui não é nada. Verdade. Não tem nada de um valor comparável à eternidade. As coisas que Deus me deu aqui são ótimas, me abençoam em termos de bens materiais. As pessoas é a minha maior riqueza, minha família, verdade. amigos, igreja.
Mas olha o que eu estou te falando, nada disso compara com aquilo que nós seremos e teremos na eternidade. Amém. Porque Amém. o que há aqui Amém. é em parte, é imperfeito. Tudo é imperfeito. É só um pouquinho de amor. Aquilo que a gente conhece como o grande amor, paixão, é um pouco. É um pouco de bondade, é um pouco de beleza. Lá no céu tudo é pleno, tudo é perfeito. Não existe nada que está faltando 0,001. Tudo é perfeito. Amém. É pleno. Lá a família é família. Nós seremos irmãos e irmãs. Acho que eu até falei isso aqui, né? Um dia conversando com o Dani estava falando, Nanha, será que... A gente falou um negócio de conhecer. Eu falei, não, acho que a gente não vai se conhecer lá, não. Eu falei isso Nossa, não, a gente faz as nossas doutrinas, como é que vai ser ainda? Vai se conhecer ou não vai, né, gata? Aí ele, não, a gente vai se conhecer sim. Como assim? Porque quando eu penso que lá no céu eu não vou ver meu marido e falar, Dani, como meu marido, aquilo me estranho, dói. né? Me dói. Assim, eu não quero perder isso. Eu quero encontrá-lo como meu marido, eu quero encontrar os meus filhos como meus filhos, a minha mãe como minha mãe, porque me dói pensar que eu não os reconhecerei lá. Mas eu falei para ele, eu acho que foi até pelo Espírito Santo, assim, que me revelou. Ele falou, isso que vocês conhecem, Deus falou para mim, isso que vocês conhecem como o melhor amor, o mais forte, a mais forte ligação, não se compara com a ligação que é aqui no céu. Amém. Então, olha aí, já pensou? Se você quer, assim, lembrar de alguém com maior amor, não é esse da terra. É o que a gente vai viver na eternidade. E quando a gente tem a certeza da salvação e a certeza do que nós vamos viver, é como Paulo fala, em nada considero a minha vida como preciosa. Paulo ficava, às vezes eu quero morrer. Não é que eu quero morrer porque eu não aguento mais, eu quero desistir da minha carreira. Não, porque eu sei que lá é melhor. Então a gente não teme. Nem pensa, nem imagina como é que deve ser lá, esse amor. E outra coisa, Mônica, se realmente a gente conhecer as pessoas lá, né? Eu vou fingir que eu não te conheço. O gato, você vai levar uma canelada. Eu vou fingir que eu não te conheço. Esses dias eu fui orar para uma pessoa que estava mal com Covid e tal. E ela falou assim, eu tenho muito medo. Mas eu não tenho medo. Essa a diferença, gata. É isso. Eu não tenho medo de amor, morrer. Sabe? E assim... Isso que você está falando lá no hospital, quando a gente vê, quando a pessoa tem Jesus no coração, ela não tem esse medo. É tão lindo. Esses dias eu falei até me emociono, que foi muito lindo, né? Eu fui visitar a Guidinha, né? Antes dela falecer. Na hora que eu cheguei, a enfermeira ainda falou, nossa, parece que ela está esperando você, porque ela está falecendo, né? Ela falou, né? Aí, na hora que eu entrei lá, menina, a sensação que eu tive que a Guidinha já não está mais aqui. Eu lembro que eu liguei até de você na hora que eu saí de lá. A paz que transmitia ali. Então, a pessoa que tem Jesus até na hora da morte. É lindo, gente. É lindo. Você já ouviu falar isso, gente? Na hora da morte é lindo. A gente vê a diferença. Quando a gente conversa ali com a pessoa, que a pessoa tem Jesus. É diferente. Quando Jesus falou, aquele que crê em mim já passou da morte para a vida, não é que vai passar. É que já passou. É uma experiência que eu já vivo. Verdade. Eu vou ter que enfrentar a morte física um dia, todos nós aqui. Mas ela não me amedronta, porque é só uma morte física. Porque eu já passei da morte para a vida. Eu já tenho uma vida eterna no lugar de perfeição. Onde Deus é tudo em todos. Eu falei, isso me tranquiliza. Eu não temo a morte. Então, assim, se você está aí, você ainda tem medo da morte, você precisa buscar Jesus para essa sua experiência de salvação ser fortalecida, uma certeza. Porque os discípulos, eles não tinham medo de ir para a fogueira. Eles não tinham. Paulo não tinha medo. Quando os amigos de Paulo falaram, Paulo, você está indo para Jerusalém. Paulo falou, eu sei que lá eu vou ser preso, eu não vou ver mais a face de vocês. Ou seja, daqui eu vou para a morte. E eles, não, então você não vai. Ele falou, não, vocês não estão entendendo. Eu não temo a morte. A morte já foi vencida por aquele que está dentro de mim. Então, eu acho que esse é o maior argumento, né? É Mônica, verdade. Deixa eu só falar Você quer falar, Cris? Só terminando esse pensamento, eu penso que quando a gente passa aí, né, por esses períodos difíceis, como o Josi disse, todo mundo passa por uma perda, por um problema difícil, Jesus é o centro. Amém. Mas a companhia das pessoas, da igreja, gente, faz toda a diferença. Eu me lembro quando eu passei por essas duas situações, o que ajuda muito é você estar no meio de pessoas que te amam,
que Verdade. te entende, que te apoiam, é você não estar sozinho. Eu acho que um dos grandes erros de algumas pessoas, quando passam por uma situação assim, difícil, é ela se isolar. Ela abandona tudo. Ai, Deus, não, eu quero ficar aqui sozinha. É pior. Então, se você está passando por alguma coisa aí na sua vida, por um desafio, corre para Jesus verdade. e para a igreja. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu já tenho Jesus no meu coração. Mas a Bíblia fala que Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Nós precisamos estar aliançadas nesse corpo. Né? É Jesus e a sua igreja. A igreja não é perfeita, mas é algo fabuloso quando Deus usa a vida de verdade. cada um para nos consolar, nos ajudar e nos impulsionar de novo. O choro, ele acontece, mas a alegria vem pela manhã. É isso aí. O fato de ter alguém para conversar, para ouvir, isso faz muita Exatamente. diferença numa hora.